Às vezes é preciso perder tudo para descobrir quem se esconde por trás do que você conquistou. Naquela tarde chuvosa, o arranha-céu inteiro parecia prender a respiração. O vidro do escritório embaçado, o teclado repetindo um som seco, e Benjamin Reis, vestido com o terno que mais parecia uma armadura, parado em frente à sala onde julgara encontrar a última peça do seu futuro. Em vez disso, encontrou uma traição ensaiada, toda costurada com sorrisos falsos e contas secretas. O flash drive estava ali, simples e frio, como uma moeda de metal caída no asfalto. Havia planilhas, mensagens, nomes que indicavam mais do que um rompimento pessoal. Um plano para tirar dele metade do que construiu, ou talvez mais. Vitória, com o riso que sabia manipular a câmera e a plateia, havia calculado cada passo. O amigo que a acompanhava naquela sala de reunião não parecia arrependido. No fundo do peito, uma sensação de vazio que as cifras nunca haviam conseguido encher. Benjamin fechou a mão em torno do pequeno objeto, como se pudesse conservar ali algo que não fosse pesado demais para carregar. Não houve briga cinematográfica. Não houve tentativa de salvar nada que já tivesse se partido. Ele apenas desligou a luz, pegou um casaco simples, deixou para trás os 2 telefones, o crachá, o cartão de visitas. Havia por trás do gesto um esgotamento que vinha de anos alimentando expectativas de imagem, de projetos que tinham virado currículo, de festas que serviam mais para a fotografia do que para a vida. Ele só queria desaparecer. Ao menos por tempo suficiente para que os olhos dos outros deixassem de se prender à sua sombra. No aeroporto, mudou o destino para o mais simples, o mais inesperado, Austin. Não porque buscasse fama por anonimato, ironia do destino, mas porque a ideia de sol, música de rua e um horizonte mais horizontal soava como remédio. Comprou uma passagem de última hora com um nome mais curto, pagou a taxa e, numa decisão que teria consequências práticas e morais, resolveu começar pequeno. Sem querer ensinar ninguém a fugir de problemas, aprendeu uma lição que custaria caro. Reinventar-se não apaga o passado, apenas o recoloca em um ponto de observação diferente. O primeiro dia em Austin foi uma coleção de cheiros e sons. Havia caramelo queimando no ar, risos descompromissados, lastas batendo e uma presença constante de música que se infiltrava entre as barracas. Benjamin alugou um carrinho velho no mercado de fim de semana, uma estrutura de madeira com rodinhas, pintada de vermelho desbotado. Ali, numa placa escrita com letra torta, colocou Maçãs do Amor do Bem. Não era um nome que escondesse muito, mas ninguém ali conhecia o sobrenome que ele havia deixado em Seattle. Aprender a fazer maçãs do amor foi parte prática, parte exílio. As primeiras quedas de caramelo grudaram no avental, as primeiras tentativas de espetar uma maçã se transformaram em risadas de crianças e críticas construtivas de senhoras que vendiam biscoitos. Ele se queimou algumas vezes, riu de si mesmo outras tantas. Havia uma humildade nova no movimento. Não havia mais a pressa por grandes contratos, apenas clientes que queriam um doce que lembrasse festas de rua, aniversários, memórias. Quando uma criança corria para a banca e dizia, "Olha, a maçã do homem do caramelo", ele sentiu algo tênue, próximo de paz. Foi Sophie quem o derrubou, não no sentido literal, mas na escala de importância. Uma menininha de 8 anos e meio com tranças desalinhadas, olhos que anotavam tudo e um senso de justiça que não tolerava dissimulação. Ela chegou na banca com a mãe, examinou as maçãs com um cuidado que beirava a cerimônia, provou uma, torceu o nariz e declarou, "Você está fazendo isso errado." Benjamin, que passara uma tarde inteira tentando ajustar a espessura do caramelo, riu sem entender de início. "Sério? Do que você entende, pequena crítica gastronômica?" Tentou responder, com certa ironia. Sophie olhou para ele como se avaliá-lo no concurso final de sinceridade. "Caramelo devagar, senão fica duro. E você está espetando as maçãs de qualquer jeito. A alça tem que ficar para cima, senão a pessoa come torta." Havia uma clareza naquela frase que o surpreendeu. Não era apenas uma criança mandona. Era uma criança que via o mundo com economia de palavras e grande eficiência. Rachel Carter apareceu logo depois como uma sombra calorosa. Mãe solteira, dona da floricultura ali do lado, tinha mãos manchadas de terra e um olhar cuidadoso que não se soltava da filha nem por um segundo.
Quando viu Sophie discutindo técnica com o homem da banca, arqueou as sobrancelhas e seguiu em direção a Benjamin. Havia algo protetor no seu modo de andar, não agressivo, apenas atento, um tipo de vigilância natural para alguém que já enfrentara a escolha sozinha. Ela tem opinião forte, disse Rachel sem rodeios, sorrindo com os cantos da boca, e paladar exigente. Havia um pouco de desconfiança na voz, não por maldade, mas por necessidade. Mães aprendem a desconfiar de gentilezas fáceis. Benjamin tentou sorrir de volta, oferecendo uma maçã como trégua. Sophie bebeu aquilo com a gravidade de um jurado culinário e, satisfeita, deu uma nota com o dedo. 7,5. Você pode melhorar, mas tem coração. A floricultura de Rachel era um mundo de cores organizadas por intenção. Girassóis que pareciam sol em miniatura, pétalas de rosa arredondadas como sorrisos guardados, pequenas ervas em vasos que exalavam cheiro de casa. Benjamin ajudou mais por instinto do que por esperança de ser aceito. Ele se ofereceu para levar um arranjo até a casa de uma cliente. Desculpa para topar com a rotina da cidade, para entrar no compasso das entregas, saber os nomes das ruas, aprender a pronunciar sotaques locais. Os dias viraram semanas e a rotina foi fazendo o seu serviço de cura. Acordar cedo, abrir o carrinho, cortar maçãs, aquecer caramelo, conversar com gente que passava, ver Sophie correndo entre as mesas, assistir Rachel costurar uma fita num buquê enquanto falava de clientes, de problemas com o encanamento da loja, de como a avó Ellen ia estar presente no domingo porque ela nunca perde um bolo. Havia leveza nas pequenas obrigações e um efeito curioso. Quanto mais ele se dedicava a não ser quem fora, mais se permitia ser quem realmente era, por baixo de todas as camadas de etiqueta e estratégia. Mas o passado aparece de modos que não pedem licença. Havia um SUV preto que cruzou seu campo de visão em 2 ocasiões distintas. Primeiro, numa tarde em que ele fechava o carrinho e devolvia a chave ao dono do estande. E depois, numa rua lateral, onde alguém hesitou antes de fotografar a placa da banca. Havia também telefonemas de um número que ele evitava atender, uma voz de consultor que perguntava por documentos, por planejamento, por retornos. Benjamin deixou todas as mensagens de lado. Sabia que a privacidade era um luxo e que havia consequências por abandonar uma vida, mas a solidão urbana que o dinheiro havia disfarçado parecia naquele momento muito pior. Sua fuga era mais emocional do que técnica, um gesto bruto para aprender a sentir sem a vértebra de poder atrás. No mercado, tornou-se conhecido não apenas pelas maçãs, mas por uma gentileza habitual. Ele nunca cobrava de quem não tinha. Batia papo com as pessoas idosas como se cada história merecesse ser ouvida. Guardava uma maçã extra para Sophie quando sabia que a menina estava triste. Esses pequenos gestos tornaram-no parte de um cotidiano que não exigia mais cartões de visita, só integridade nas ações. O fato de ele estar mentindo sobre quem era, adotando bem como um nome de trabalho, era um peso secreto. Não porque mentir fosse simples, mas porque a verdade, quando escondida, corrói a proximidade que ele começava a construir. Aos poucos, Rachel começou a confiar. Não era uma confiança imediata. Havia episódios de cautela. Uma vez, ele esqueceu a carteira num balcão e deixou um bilhete pedindo desculpas, sem revelar nada. Em outra ocasião, quando uma encomenda urgente de flores precisava ser entregue e o carro de Rachel estava no mecânico, foi ele quem a levou, com cuidado, aprendendo a segurar as caixas com flores frágeis, atento a não amassar pétalas. Essas pequenas provas começaram a deslocar o eixo da relação, do interesse casual para o cuidado real. E havia Ellen. Quando a avó apareceu pela primeira vez na cidade, trouxe consigo um turbilhão. Ellen era uma mulher pequena de voz grande e gargalhada que preenchia uma sala inteira. Ao contrário de Rachel, que era calculada na fala, Ellen falava de forma corrida, como quem acelera para não perder ponto. Amava a filha com a ferocidade de quem entende as dificuldades de uma vida solteira, e ao mesmo tempo tinha um desejo quase infantil de ver a família feito como nos filmes, com festa e panela nova. Para Ellen, felicidade se demonstrava com presença, roupas limpas, mesa posta, um nome que pudesse ser pronunciado em festas de igreja. Ela via com preocupação a filha sozinha e a neta crescendo sem a sombra clara de um marido por perto, e isso a incomodava. Num domingo de manhã, Ellen resolveu intervir. A cena aconteceu no pequeno café onde Rachel costumava tomar um café rápido entre as entregas. Ellen, com a mão no queixo, lançou o ultimato de maneira direta, sem rodeios. Rachel, não posso mais fingir que um dia você vai simplesmente encontrar alguém.
Preciso que você pelo menos tente. Sua mãe merece ver amor na sua vida. O que para Ellen era um desejo genuíno foi recebido por Rachel com um olhar que misturou paciência e cansaço. Ela respondeu com gentileza e firmeza que estava bem, que sua vida já estava cheia de responsabilidades e afeto. Mas Ellen não desistiu. Foi então que surgiu a ideia perigosamente prática, um noivado falso. Não por maldade, mas por pragmatismo, uma encenação que pudesse apaziguar a família, uma forma de dar um respiro social e criar uma nova imagem pública para Rachel. Ellen tinha visto histórias assim nos jornais e acreditava no poder das aparências para mudar destinos. 3 semanas, propôs ela com autoridade, o tempo suficiente para enganarmos todo mundo e você possa decidir o que realmente quer. Rachel franziu o senho. Era uma proposta que mexia com suas convicções. O casamento era coisa séria demais, não deveria ser um espetáculo. Benjamin ouviu a conversa daquela mesa do café com a sensação de estar à beira de um abismo. Talvez fosse o instinto protetor despertando, talvez um desejo de fazer algo que não tivesse a ver com imagem, com bolso, com poder. Sem pensar muito, ou pensando demais, como quem se lança para consertar algo que mal compreende, ofereceu-se para ajudar. Posso fingir um noivado, disse ele de modo simples, surpreendendo a todos. Rachel levantou a cabeça. Sophie franziu a testa. Ellen arregalou os olhos como se tivesse visto uma solução cair do céu. Você? Rachel repetiu. Era uma pergunta mais para si que para ele. Você mal me conhece. Eu posso aprender, ele disse, com honestidade. Era uma resposta curta, sem promessas. Havia por trás o reconhecimento de que aquilo era um passo arriscado. Fingir intimidade poderia corroer ainda mais o que ele tentava construir com verdade. Mas a ideia de colaborar para aliviar um peso que não era seu tocava uma parte benevolente que ele desconhecia usar com tanta frequência. Sophie, que observava o adulto como quem julga um livro pela capa, criou regras ali mesmo, com a autoridade de uma estrategista infantil. Tem que ter regras, decretou. Treino de casal, ensaios, nem de longe pode se beijar na frente da avó sem combinação. E nada de usar dinheiro falso. Se você for fazer isso, tem que fazer direitinho. Havia uma seriedade nessa lista de exigências que a todos pegou de surpresa. O improviso virou o contrato não dito. Numa mesa fora do café, com a chuva fina começando a usar as calçadas como papel de rascunho, Benjamin e Rachel discutiram os termos. Não era apenas cena, era uma negociação, na qual Rachel colocaria sua dignidade e seus mecanismos de defesa em jogo. Ela concordou, não por ingenuidade, mas por cálculo. 3 semanas poderiam ser controladas. Além disso, havia a possibilidade de ajudar a avó a sossegar, e Ellen merecia um pouco de paz. Concordou com uma condição, clareza absoluta. Sem mentiras que me amparem, disse ela, olhando-o nos olhos. Se você faz isso, é só para Ellen, nada além disso, e eu preciso saber tudo sobre você. Isso é uma trégua, não mais do que isso. Benjamin sentiu o peso do pedido. Dizia-se pronto para ajudar, mas ali, olhando para Rachel, viu refletidos os estragos das mentiras próprias. Insistiu que contaria parte de si, dones, manias, pequenas falhas, e não teria como sustentar histórias grandiosas. Ainda assim omitiu o elemento que acarretaria o maior dano. Sua fuga de Seattle, a identidade deixada para trás, o fato de ter sido Benjamin Hayes, homem cujo sobrenome carregava presença em colunas sociais. Aquela omissão, a primeira de muitas que se acumulariam como pequenas rachaduras, era, naquele momento, uma proteção que ele não sabia mais como desmontar. Assinar um acordo público era algo que Rachel não queria. Ela preferia ligar as coisas com honestidade. Mas para agradar a Ellen, aceitaram algo menos formal, uma lista de regras do noivado, escrita à mão por Sophie em um guardanapo. Entre as cláusulas havia treinos de casal, nada de exposição pública sem aviso, comparecer ao almoço de domingo com a avó e, acima de tudo, tratar a família com respeito. A peça era delicada e ao mesmo tempo absurda, e funcionou como remédio para a ansiedade de Ellen. Quando saíram do café, o dia tinha se transformado em crepúsculo, as lâmpadas das ruas acendendo como pequenas vigilâncias heladas. Havia no ar o cheiro de caramelo distante, como se a cidade inteira tivessem decidido combinar mundos distintos em uma só batida. Flores, doces, promessas cautelosas. Benjamin caminhou ao lado de Rachel, as mãos vazias, pensando em como aquelas 3 semanas poderiam se tornar um teste de caráter que ele ainda não sabia se passaria.
Sophie, por sua parte, se acomodou entre os dois, como se fosse um juiz que poderia a qualquer momento decidir aumentar a sentença. Eu vou treinar vocês, avisou. Vou ensinar a sentar juntos, a olhar um para o outro sem parecer biscoito vazio. Você, Ben, bate palma quando ela errar no tempero de alguma coisa no jantar. E você, mamãe, não deixe ele tentar pagar por favores. Isso não é amor, é compra. Havia um senso prático e ternura na fala da menina que dissipou o leve ar de teatralidade do arranjo. Ainda que promessas simples de 3 semanas parecessem um mundo à parte do que poderia se tornar uma vida inteira, naquele instante criaram um equilíbrio tênue. Benjamin sabia que havia cometido uma omissão que teria preço. Rachel sabia que havia entrado num acordo que testaria sua paciência. E Ellen, satisfeita, já começava a planejar o bolo que marcaria o anúncio. Porque no fundo, para quem vive muito tempo por fora de si mesmo, um pedaço de celebração é uma maneira de acreditar que tudo está bem. Naquela noite, Benjamin voltou ao seu pequeno apartamento alugado. Um quarto com janela estreita, uma estante com livros não lidos, um avental pendurado como lembrança de que havia alguém ali que se preocupava com coisas pequenas e reais. Ele deitou e, pela primeira vez em muito tempo, deixou a cabeça descansar sem o ruído constante de metas e projeções. Mas o sono veio carregado de imagens, o flash drive, a sala onde descobrir a traição, o rosto de Victoria como marca de algo que precise ser enfrentado. Havia culpa por enganar, mesmo que fosse por uma boa causa. Havia medo das consequências. Havia também uma tênue esperança de que, sendo alguém menor, pudesse finalmente aprender a reparar o que havia sido negligenciado. A cidade, no dia seguinte, acordou com sol e uma música ao longe. Benjamin abriu o carrinho com calma. A lista de clientes de Rachel precisava ser entregue. Ellen exigia fotos que provassem que o casal estava comprometido com a pequena peça que haviam combinado. Sophie fez uma inspeção final nas maçãs, apontou um defeito em uma fita do buquê e saiu correndo como costumeiro senso de comando. Benjamin sorriu e, por um segundo, apenas um, esqueceu completamente quem havia sido antes. Ali, com o calor do caramelo nas mãos e a leveza de uma conversa boba com a vizinha que vende croissants, sentiu que poderia, talvez, redescobrir o fundamento do que realmente importa. Mas a cidade é um lugar onde passado e presente se cruzam sem pedir licença. Enquanto ele entregava um buquê para uma cliente que insistia em saber do noivo, um carro preto passou devagar demais. Uma câmera de telefone travou na imagem do carrinho e de alguém que poderia ser mais do que um vendedor de doces. Benjamin viu, por reflexo profissional, a sombra daquele veículo e sentiu um frio conhecido. Derek, a figura de seu antigo círculo que aparecera em mensagens não respondidas, já mostrara sinais antes. Uma chamada perdida numa noite, uma fila de e-mails não abertos. Ele respirou fundo, empurrou a ansiedade para trás e fez aquilo que prometera. Cuidou do momento presente. Ainda assim, havia uma certeza implacável de que a farsa, por mais bem intencionada, carregava o risco de se tornar armadilha. Mentiras não precisam ser grandes para estragar a confiança. Basta que sejam omitidas nos momentos em que a verdade diria respeito ao coração. Nos dias que se seguiram, o treino começou de fato. Sophie assumiu a posição de coordenadora, aplicando exercícios que ela inventava enquanto comia um pão com manteiga. "Você tem que saber abrir a porta primeiro", dizia a Rachel, como se fosse uma técnica de sedução em versão infantil. "E você, bem, não pode perguntar para a avó quantos quilos ela engordou desde o último bolo. Isso é perigoso." As sessões eram hilárias e comoventes ao mesmo tempo. Um homem acostumado a reuniões de alto nível, aprendendo a segurar o guarda-chuva com 2 dedos, a ouvir sem interromper, a elogiar um arranjo de flores com sinceridade. Ao mesmo tempo, o mundo lá fora fazia pequenas sondagens. Uma reportagem local sobre as bancas de Austin mencionou sem muito alarde o vendedor que fazia as melhores maçãs. Alguém postou uma foto com legenda breve: "Doce da cidade." Não era nada que ameaçasse a vida que Benjamin havia construído nos últimos meses, mas era um lembrete de que fama e anonimato dançavam uma dança delicada. Derek ligou de novo, com uma voz que mesclava preocupação e pragmatismo. "Bem, a festa vai ser vista por pessoas. Cuidado com o que você escolhe fazer." Ele não perguntou diretamente sobre mentiras, mas o aviso foi claro. Rachel, por sua vez, vivia a contradição entre se divertir com os treinos e manter a cautela que a vida de mãe solteira impunha. Havia no meio desse jogo cenas de ternura genuína.
ela e Benjamin trocando receitas antigas enquanto Sophie anotava cada ingrediente. Ele ajudando a colocar um arco de flores que, por descuido, rasgou um pouco. Eles rindo, quase sem querer, de algo trivial. O fingimento tinha uma capacidade perigosa de virar verdadeiro quando duas pessoas se comprometeram com o cuidado do outro. E isso aterraçava Benjamin com uma força que ele não sabia nomear. Certa noite, quando a cidade parecia respirar lenta, Benjamin foi ao sótão da floricultura, um lugar onde Ellen guardava caixas de enfeites e lembranças de aniversários passados, e encontrou um álbum antigo. Havia fotos de Rachel pequena, de Ellen jovem com o sorriso fácil, de festas que pareciam simples e cheias de afeto. Ver aquilo fez com que Benjamin sentisse uma pontada de vergonha. Ele havia entrado em um enredo que não era apenas fantasia para uma avó satisfeita. Havia corações reais envolvidos, e a responsabilidade de sua omissão crescia com a consciência. Decidiu naquela noite que faria algo simples para começar a reparar. Planejou um jantar modesto para Rachel e Sophie, com pratos que aprendeu a cozinhar rápido, flores do próprio buquê da loja e uma sobremesa de maçã com caramelo que, na sua cabeça, deveria ser perfeita. Não contou a ninguém quem realmente era. Queria que o gesto, desprovido de ostentação, falasse por si. Ainda assim, não conseguia evitar o pensamento de que uma verdade em potencial pairava no ar, pronta para estourar como gelo sobre o sol. Acordou no dia do jantar com energia contida. Havia no rosto de Rachel uma expressão que variava entre curiosidade e temor. Sophie, que sabia desenrolar planos com a naturalidade de uma pequena estrategista, fez questão de supervisionar a sobremesa. Quando Benjamin serviu a maçã caramelada, Rachel fechou os olhos e sorriu. Era uma reação que vinha de dentro. Algo havia naquele ato simples que lhe tocava ao íntimo. Por um segundo, Benjamin teve a ilusão de que poderia permanecer nesse estado por tempo indeterminado. Mas a ilusão é frágil. A mensagem que recebeu naquela mesma noite era curta. Temos que conversar. É sobre o que você deixou em Seattle. Não havia nome, nem assinatura. Apenas uma linha que trouxe de volta o peso que ele tentava adiar. O mundo real batia à porta. Benjamin olhou para a janela, para as luzes da rua, para a cidade que ele escolheu para se esconder e se curar, e compreendeu que a mentira que começara como proteção agora exigia uma escolha dolorosa. Continuar fingindo para proteger a quem amava temporariamente ou abrir mão do conforto desse novo começo e encarar o passado. Quando foi dormir, sentiu que as 3 semanas prometidas por Ellen podiam ser muito mais longas e complexas do que qualquer um ali imaginava. Havia um fio tênue conectando o que ele deixara e o que pretendia ser. E por mais que topasse o papel de noivo de mentira, sabia que se não resolvesse a verdade em si mesmo, a peça acabaria por ferir quem menos merecia ser ferido. No sábado seguinte, a notícia pulou das redes com discreta intensidade. Uma foto de sua banca viralizara no perfil de um influenciador local. O número de clientes subiu. Pessoas vinham tirar selfie com as maçãs brilhantes, elogiando o sabor, a textura, a apresentação. Ellen exigiu algumas fotos mais oficiais, afinal, se a família estava em cena, havia que apresentar prova. Enquanto posavam, rodeados por flores e caramelo, Benjamin sentiu a aproximação do passado como um eco. Pessoas que reconhecessem o rosto, velhos conhecidos que pudessem ligar os pontos. A sombra de Derek apareceu novamente, numa mensagem mais direta desta vez. Temos visitantes em breve. A tensão cresceu. Ele poderia seguir sendo o homem que servia doces e ouvia histórias de clientes, ou optar por enfrentar o que deixou para trás. O noivado falso, que nascia como um arranjo de família, transformava-se num campo minado, onde a mentira, por menor que fosse, ameaçava explodir em dor real. E foi nesse ponto, na encruzilhada entre o que de fato ama e o que protegeu com silêncio, que uma nova decisão começou a se formar. Talvez a redenção precisasse ser conquistada não apenas cuidando de quem agora o cercava, mas também sendo honesto com a própria história. Só que dizer a verdade tinha custo. Nem sempre a coragem de expor era recebida com perdão imediato. Às vezes ela abria portas para consequências que não poderiam ser contornadas com um sorriso ou uma maçã grátis. Antes de continuarmos, me conta, de que cidade você está assistindo esta história? O convite para o aniversário de Ellen chegou como sempre em forma de afeto e pressão. Uma mesa imensa, bolos, vizinhos trazendo travessas
e uma lista de convidados que misturava gente da igreja, clientes antigos e as amigas do clube de tricô que Ellen cuidava como se fossem troféus de afeto. Na semana que antecedeu a festa, a cidade se encheu de pequenas tarefas. Rachel cortava fitas e encaixava cartões. Sophie desenhava corações ao lado dos nomes. Benjamin, com a mão mais firme do que imaginara, ajudava a montar um arco de flores improvisado na frente da casa da avó. Havia uma tensão elétrica no ar que nada tinha a ver com a decoração. Benjamin sentia o peso do passado como um rumor constante nos bolsos. Derek ligava de tempos em tempos, deixando recados que mais pareciam lembretes de uma vida que ele tentava, cada vez mais, manter fora de alcance. Mas naquele fim de tarde em que o sol baixava e tingia as casas com laranja, ele fez o que prometera a si mesmo, cuidou do presente. Aprendeu a fazer gelo para a refrigeração de flores, a enrolar fios com paciência, a segurar uma tesoura sem deixá-la escapar. Ao final de um dia longo, Sophie subiu no batente da porta, olhou para ele e disse com a mesma autoridade infantil de sempre: "Se você quebrar isso, eu te dou 0. Benjamin riu e prometeu silêncio de mestre. O domingo amanheceu quente. O quintal da casa de Ellen se encheu de pratos, toalhas e sorrisos que, na superfície, procuravam pela normalidade. A mesa de centro tinha um bolo com cerejas que mais parecia monumento de delicadeza. A televisão local vinha de carona com uma história sobre o mercado de fim de semana, apenas para deixar a cidade com um senso de festividade. As pessoas chegavam em pequenos grupos e Rachel no início sentia-se satisfeita. Havia um conforto em ver Ellen rodeada por quem a amava e por alguns minutos a ansiedade sobre o futuro parecia um problema que cabia em outra sala. Quando Benjamin entrou no quintal com um buquê improvisado, pétalas desalinhadas, laço torto, mas feito com intenção, sentiu que algo se prendia ao fundo da garganta. Havia ali colegas do mercado, algumas clientes da floricultura e rostos que já conheciam de vista. Ele cumprimentou com o calor que aprendera a cultivar e foi puxado para a roda de conversas que acontecia ao lado do forno de bolo. Everything moved in small rhythms, risos, lembranças, uma fotografia aqui e ali. Tudo parecia, naquele instante, perfeitamente doméstico. Até Vitória aparecer. Ela não entrou com gritos ou alarde, veio com um sorriso medido, com um vestido que dizia ocasião e com uma câmera pendurada no pescoço como se fosse um troféu. Em sua mão, um cartão de visitas que, por reflexo, Benjamin reconheceu como algo que poderia costurar histórias perigosas. Vitória veio como quem visita uma festa familiar por cortesia, mas trouxe consigo o ar de quem foi treinada para transformar cada afeto em palanque. Que festa adorável, disse ela, os olhos calculando cada quadro. Ellen, querida, que bom te ver. Ellen, sempre calorosa demais para desconfiar, abraçou-a com a mesma facilidade com que oferecia pedaços de bolo. Rachel, cautelosa, assentiu. Sophie, que reconhecia sorrisos ensaiados com a mesma facilidade com que decidia que maçã merecia nota 7, não se impressionou. No entanto, Victoria não viera apenas para apertar mãos. Voltou seu olhar para Benjamin como quem pesca algo valioso no meio de água turva. Um clique discreto, como quem registra uma paisagem, tornou-se a primeira pedra a rolar. Alguém do círculo perguntou quem era aquela mulher. Victoria respondeu com uma história curta sobre genealogia distante e interesse por festas locais. Foi uma apresentação limpa, ensaiada, e o suficiente para semear dúvidas. O que aconteceu depois foi rápido e clínico. Victoria, que vinha com a vantagem de conhecer pistas do passado de Benjamin, deixou escapar em meio à conversa um comentário que soou como uma fagulha. "Ah, você trabalhou numa empresa grande, não foi? Sempre admirei quem sabe conduzir negócios." A frase caiu como uma pedrinha que alguém joga numa poça parada. As ondulações chegaram a Rachel. Havia algo no timbre da fala que fez as sobrancelhas de algumas mulheres se erguerem. Uma amiga de Ellen, curiosa, perguntou com leveza inocente se Ben era de família conhecida. A resposta a partir do olhar dele acabou sendo mais importante do que qualquer palavra. O peso do silêncio. Rachel percebeu primeiro. Não por um ato grandioso, mas por um detalhe.
Um cartão de visita que caiu do bolso de Victoria ao se inclinar para ajudar Ellen a cortar o bolo. O papel deslizou pelo chão como uma folha movida pelo vento. E Sophie, atenta, foi a primeira a notar. "Mamãe, olha!" disse, apontando com o mesmo dedo que dava notas às maçãs. Rachel pegou o cartão com as mãos que conheciam rotina e poeira, e ao ler o logo estampado de forma discreta, sentiu um golpe frio atravessar a pele. O nome que estava ali era familiar de um mundo que ela não imaginara integrar o de Benjamin, um sobrenome que, nas semanas anteriores, ele esquivara-se de revelar. Não houve gritos. Rachel não virou uma tormenta numa cena de filme. Houve, em vez disso, uma pausa longa, como um respirar que demora. As cores ao redor pareceram perder o tom por um instante. Ellen perguntou com curiosidade e preocupação se tudo estava bem. Sophie, sem entender a gravidade da coisa, puxou a saia da mãe e perguntou se podia comer mais bolo. Nesse sorriso infantil, Rachel encontrou força para ir até o canto do jardim onde Benjamin estava, o papel dobrado ainda frio em suas mãos. "Você me contou que era novo aqui", disse ela baixo, sem acusação, mas com a firmeza daquela que tem muito a perder. "Você me disse que era bem, que não queria falar do passado." Benjamin, vendo o cartão na mão dela, sentiu a margem que havia construído com tanto cuidado ruir. Não era apenas que o nome dele estivesse ali, era que o argumento de que tudo aquilo era apenas encenação para Ellen caía sobre uma luz diferente quando o passado aparecia com a elegância irritante de um cartão de visita. Ele disse o que sabia que precisava dizer. Falou sobre a traição, sobre o flash drive, sobre a decisão de ir embora, sobre a necessidade de silêncio. Tentou explicar a omissão, tentou transformar seu gesto de proteção em algo compreensível, mas as palavras soavam frágeis perto do rosto fechado de Rachel, e não havia como ela não se sentir traída, não no sentido de um romance rompido, mas na quebra de uma confiança que estava sendo construída com cuidado. Victoria aproveitou o momento como predadora diante de presa em choque. Ela sorriu, como quem achou a melhor cena para aparecer em redes. Alguém da festa, atraído pela atenção, perguntou num tom que misturava espetáculo e curiosidade. "Ele é famoso, então?" A pergunta, que poderia ser uma passagem leve, veio com uma carga que fez os convidados se inclinar como folhas ao vento. A notícia se espalhou em segundos. O noivo? Ele não era só o vendedor de maçãs. Quem é ele? Rachel exigiu respostas com a voz que vira-se para proteger uma filha. Queria entender por que ele omitira aquele pedaço crucial. Benjamin, percebendo o erro monumental que cometera ao esconder a origem do sofrimento que ele próprio carregava, tentou saber como reparar. Pediu desculpas ali, no jardim, com as mãos tremendo, com a honestidade crua que só a falha permite. Explicou que tinha medo de que seu passado envenenasse tudo o que poderia construir com ela, que havia desejado começar do zero e aprender o valor das coisas pequenas. Não foi suficiente. A reação de Rachel não foi de ódio escancarado, foi de alguém que, depois de tantas provas de responsabilidade e intimidade, se viu traída pela omissão que tocava o cerne da sua exigência: clareza. "Você disse que só faria isso por Ellen", ela disse, "mas me disse para eu te conhecer. Como eu posso conhecer alguém que me esconde o que é mais real nele?" Sophie, que assistia a tudo, sentiu a cena como se fosse uma brincadeira que fora interrompida. Sua indignação infantil manifestou-se em palavras pontiagudas. "Você fez isso com a mamãe? Isso é feio." No dia seguinte, o jardim que fora palco da alegre comemoração parecia um lugar diferente. As conversas ficaram cheias de silêncios discretos. Pessoas que tinham vindo com bolos agora ofereciam olhares que pesavam. A cidade, que vira a quase tranquilidade de suas vidas, agora tinha algo novo para comentar nas filas do mercado. A notícia se espalhou sutilmente, em bocas que repetiam fragmentos. Ele foi embora de uma vida grande. Ela disse que queria clareza. O cartão caiu e mudou tudo. Helen, magoada não apenas por si, mas pela sensação de que havia permitido a mentira, sentou-se num canto com as amigas e respirou fundo, como quem tenta rearrumar expectativas. Benjamin sentiu o gosto amargo das coisas que se quebram. Aquela noite foi longa para ele. Sentou-se no carrinho com um cobertor ao redor e pensou em tudo o que deixara para trás, não apenas pela perda material, mas pelo preço emocional de suas decisões.
Com uma determinação que misturava vergonha e necessidade, tomou uma decisão que sabia que poderia custar caro: gravar um depoimento. Não um comunicado ensaiado, não uma nota formal. Um vídeo onde diria com o peito aberto tudo o que acontecera: a descoberta, a fuga, a tentativa de recomeço, a omissão e, sobretudo, o pedido de perdão que reconhecesse o dano causado. Não foram tomadas de decisões fáceis. Ele pensou em como isso poderia trazer de volta a imprensa, como poderia machucar Rachel ainda mais. Pensou em Derek e no que o mundo que deixara diria. Mas havia algo que lhe pareceria ainda mais terrível que a exposição: manter as coisas escondidas e permitir que a mentira corroesse o que restara de genuíno. Assim, numa noite chuvosa, a mesma chuva que meses antes cobrira o vidro de um arranha-céu, Benjamin posicionou o telefone, sentou-se entre livros e o avental pendurado e falou olhando para a câmera, sem artifícios. No vídeo, disse o nome inteiro pela primeira vez em som alto. Contou em voz baixa quando encontrara o flash drive, como o mundo se tornara um peso, como pensou que desapareceria, resolveria. Falou do medo que sentira ao perceber que quem vinha atrás dele era movida por interesses e que por isso escolherá a cidade e a rotina e a calma. Contou a Rachel com cuidado que a havia amado de uma maneira nova, que se apaixonara por alguém que não se vendia por festas nem por capas de revista, e que sabia com a mesma clareza que não tinha o direito de pedir perdão sem pagar um preço pela omissão. Pediu, sem rasgar a dignidade dela em lágrimas públicas, que entendesse que sua fuga havia sido uma tentativa desesperada de se curar e que a omissão fora uma escolha reprovável. Depois de horas relembrando e arrumando pensamentos, ele enviou o vídeo para Rachel. Sophie viu-o bater no celular da mãe e quase não conseguia controlar a ansiedade. "Mamãe, você vai assistir?" perguntou com as mãos inquietas. Rachel, cansada, sentou-se na beirada da cama, segurando a mão de Sophie com força. Olhou o ícone por um minuto, respirou e apertou play. O vídeo chegou como um sopro, e depois como uma cortina que se abria. O que Rachel viu foi um homem que não representava o mito bilionário nem a máscara do vendedor perfeito. Era alguém nu de pretensão, pedindo para ser visto. Havia verdades que cortavam, e havia também arrependimentos genuínos, que por mais que não apagassem a dor, mostravam esforço. Quando o vídeo terminou, Rachel não sorriu. Não havia lugar para risos imediatos. Havia, porém, algo que crescia como possibilidade. Se havia desejo de reconstruir, teria de ser com regras novas. Sophie, que sempre fora ponte entre mundos, aproximou-se e disse, apontando para a tela do celular, num modo que combinava inocência e precisão: "Ele contou tudo. Você não pode ficar brava com um homem que contou tudo, mamãe. Ele contou." Rachel respirou. Sabia que a voz da filha tinha razão em parte, e que havia ainda uma questão fundamental. Reconstrução demanda provas, não só palavras. Por isso, naquela mesma noite, propôs condições simples e firmes. Verdade total daqui para frente. Encontros regulares onde poderiam falar sobre tudo o que viesse à tona. A promessa de que ele abriria as portas do seu passado, de forma que ela pudesse, em seu tempo, entender os termos da decisão que ele tomara. Também exigiu ações, participação em tarefas da família, envolvimento real com Sophie e uma disposição concreta de enfrentar as repercussões públicas em vez de fugir. Benjamin aceitou, com a humildade testada por quem já vivera em palcos diferentes. Telefonou a Derek e lhe disse, com voz estrangeira a si mesmo, que não voltaria a se esconder. Pediu um tempo para organizar assuntos pendentes e, de forma explícita, negociou uma saída das sombras que mantivera quando deixou Seattle. Não entrou em combates jurídicos ou batalhas de egos em microfone. Devolveu o que podia devolver de modo simples e transparente. Informava que não desejava uma vida construída sobre mentiras e que preferia enfrentar consequências com alguém ao seu lado do que manter-se com medo. Enquanto isso, a presença de Victoria na cidade deixou um rastro diferente do que ela previra. Sua tentativa de ganhar exposição em cima do drama trouxe de volta a atenção de pessoas que não gostavam de trapaças. Algumas das amigas de Helen, que tinham olhos aguçados para artimanhas, começaram a juntar recortes, conversas e sinais.
Victoria, cuja ambição tinha sido motivada por interesses financeiros no passado de Benjamin, não contara com a resistência que a pequena cidade exerceria contra quem manipula a fraqueza alheia. Aproximações de pessoas que se sentiram usadas por ela começaram a surgir. Não houve cenas de público linchamento, houve apenas um deslocamento de confiança. Portas que antes se abriam para Victoria começaram a se fechar. O desenrolar foi lento e não tratável como vingança. Helen, magoada, recebeu de amigos relatos que apontavam para práticas questionáveis de Victoria no passado, contatos que buscavam mais do que amizade e fotos que prometiam mais do que entregavam. Um telefonema anônimo sugeriu que Victoria havia tentado complicar a vida de Benjamin para ganhar vantagem. Mais do que um julgamento social, essas informações levaram a que pessoas que deveriam zelar pela verdade se aproximassem para esclarecer. Rachel não interveio com gestos grandiosos, preferiu observar e, com Sophie ao lado, deixar que a comunidade se encarregasse de suas próprias respostas. Nos meses que se seguiram, Benjamin trabalhou, não apenas no carrinho, mas em ações que mostrassem sinceridade. Ajudou nas entregas, organizou um pequeno banco de doações discreto para vizinhos em apuros, participou de noites de leitura na biblioteca local e fez questão de estar presente nos pequenos rituais que constroem confiança lenta. Consertar uma cerca que rangia, levar sopa para alguém adoecido, ensinar Sofia a preparar caramelo sem queimar a mão. Não foram gestos titânicos, foram cotidianos. E o ponto de virada foi justamente ali, na repetição, não no espetáculo. Rachel observava tudo com cautela. Não permitia atos grandiosos sem que os pequenos sinais confirmassem a conversa. Eles tinham conversas francas sobre limites, ciúmes e expectativas. Rachel pedia transparência e ele oferecia contas, horários, telefonemas, mensagens de texto. Não porque a confiança pudesse ser comprada, mas porque a transparência, aos poucos, expulsava os fantasmas que ele mesmo havia fabricado com omissões. Sophie, cuja avaliação moral era rápida e direta, contava piadas sobre a idade de prova do noivado e obrigava Benjamin a repetir promessas em frente a um ursinho de pelúcia como testemunha. Essas pequenas cerimônias tinham humor e poder. Eram, ao mesmo tempo, prova de que reconstruir é também brincar com aquilo que nos dá esperança. Com o tempo, a imprensa retornou como o retorno de maré que busca coisas maiores do que dramas locais. Sobretudo, havia curiosidade, o homem da banca que talvez fosse um bilionário. Alguns colunistas buscavam um furo, outros uma história humana. Benjamin, com a experiência da fama agora do outro lado, optou por poucas declarações. Pediu que se contasse sua história com delicadeza. Não fugiu das perguntas, mas não as usou para construir espetáculo. Havia para ele uma responsabilidade com Rachel e Sophie. A melhor resposta que poderia dar, sobretudo para Rachel, era mostrar que escolhera permanecer e enfrentar as consequências, não como um ato para limpar consciências alheias, mas como um compromisso real. Victoria, por sua vez, começou a ver suas ligações com pessoas importantes se estreitarem. Amigas desistiam de atendê-la, contratos desapareceram, e uma sensação de isolamento que antes parecia impossível para alguém que vivia em rede começou a pesar. Não houve uma cena de humilhação, houve perda de acesso, e com isso a exposição de que sua estratégia era sobretudo exploradora. Para Rachel foi um alívio silencioso, para Benjamin uma confirmação de que algumas omissões não se reparam com o tempo sem trabalho humano. O processo de reconciliação entre Rachel e Benjamin não foi linear. Houve passos para frente e recuos, dias em que a lembrança da omissão doía como ferida cáustica, e outros em que a gentileza corrompia a dureza e fazia florescer algo novo. Houveram encontros com o advogado que Benjamin procurou não como arma, mas como orientação para não permitir que questões do passado arrastassem a família que construía no presente. Não falamos aqui de detalhes legais, apenas de um cuidado básico. Ele não escaparia de responsabilidades caso houvesse. Essa escolha de não se esquivar serviu como sinal de maturidade diante de Rachel. O clímax emocional veio de uma forma discreta, num dia em que Rachel levou Sophie à praça e Benjamin a acompanhou. Sentaram-se num banco. Sophie foi brincar com outras crianças e o silêncio entre adultos soou menos ameaçador. Rachel olhou para ele e disse:
Eu não posso pedir que esqueça o que você fez. Posso, no máximo, escolher se acredito que você está disposto a pagar esse preço. E pagar não é só pedir desculpas, é mudar, de modo que eu possa ver nova consistência. Ele respondeu com promessas que não soaram vazias, porque estavam enraizadas na rotina. Presença, transparência, participação. Eles fizeram um acordo simples. Mais conversas sinceras, mais presença no lar, mais participação ativa no que dizia respeito a Sophie, e decisões tomadas em conjunto. E estabeleceram também um pacto contra segredos. Se algo do passado viesse à tona, seria discutido com calma e com sinceridade, não omitido. A reconstrução teve pequenos marcos. Benjamin aprendeu a consertar brinquedos, a ler histórias com vozes diferentes, a cozinhar panquecas que Sophie considerava meio desastrosas, mas engraçadas. Rachel recebeu cartões de vizinhas que elogiavam a mudança do homem que agora vinha buscar sopa quando ela trabalhava até tarde. Helen, que demorou a perdoar, observou as mudanças com a mesma voracidade com que antes exigira um noivo. No lugar de um perdão mágico, houve compreensão de que alguém podia crescer, e que perdoar também exige coragem. O casamento, quando veio, foi como tudo o que a cidade vira ao longo daquele tempo. Simples, íntimo, carregado de atenção. Não foi uma cerimônia para redes sociais, nem um evento que buscasse a validação do mundo de antes. Foi numa manhã com luz de ouro, no quintal da casa de Helen, com mesas de madeira, flores remanescentes do trabalho de Rachel, uma toalha com bordado da avó e um bolo que não precisava de decoração extravagante para ser perfeito. As pessoas que amavam a família vieram com comidas em potes, com cartas, com abraços. Sophie cruzou o caminho com um cesto de pétalas improvisado. Helena tentou sem muito sucesso segurar as lágrimas, e as amigas do tricô cantaram uma música que soou mais verdadeira que qualquer juramento. Benjamin entrou com as mãos recolhidas, vestido de modo simples, sem terno que fosse armadura. Havia algo comovente em vê-lo escolher simplicidade. Rachel caminhou de mãos dadas com Helen, e a cerimônia foi uma reunião de promessas que não precisavam de eloquência, apenas de verdade. Eles trocaram votos improvisados e sinceros. Ele prometeu, diante de todos, ser transparente, amar e cuidar, e não mais se esconder. Ela prometeu, em sua maneira prática, permitir que a confiança se restaurasse com o tempo, sem pressa. Sophie, solta em sua honestidade, acrescentou uma cláusula. Se você trapacear no jogo da confiança, tem que fazer panquecas para o resto da vida. Riram. Essa leveza foi o gesto final que confirmou que o que se selava ali não era riqueza escondida em ouro, mas uma escolha por presença. As consequências externas continuaram a variar. Para Benjamin, a escolha de assumir a identidade não o tornou isento de julgamento. A imprensa aparecia de vez em quando, buscando fragmentos de história. Algumas pessoas que antes admiraram a façanha agora olhavam com ceticismo. Mas o que importava, no fim, era a pequena economia de afeto que se formara ao redor da sua família. Vizinhos que deixavam marmitas, clientes que compravam buquês e seguiam com olhares de aprovação, e Sophie que, no jantar, fazia uma avaliação técnica das maçãs do casamento e declarava que aquela doçura merecia nota 9. Victoria, cuja ambição fora direta e utilitária, viu portas se fecharem com o tempo. Suas tentativas de transformar o episódio em vantagem acabaram esvaziando-se diante de pessoas que valorizavam o justo e o humano mais do que o espetáculo. Não houve cena de justiça segundo o roteiro cinematográfico, houve perda de confiança, e com o tempo, a consequência natural para quem explora vulnerabilidades, isolamento. Quando a festa terminou e as luzes foram apagadas, Benjamin olhou para Rachel e viu nela a mulher que escolhera, novamente, construir ao lado. Não por romantismo ingênuo, mas por compromisso cotidiano. Sabia que havia muito a reparar. Sabia que a trajetória até ali não anulava o peso de suas escolhas antigas. Porém, também sabia que havia aprendido que a riqueza verdadeira não se mede em contas bancárias, mas em gestos repetidos que constroem uma vida. O que restou, ao final, foi a imagem de uma família escolhida. Uma avó que entornava receitas, uma mãe solteira que descobrira que ainda podia confiar, uma menina que julgava com honestidade e arrancava sorrisos, e um homem que se disfarçara de vendedor de doces para reencontrar a si mesmo, e afinal, escolher uma vida onde podia ser completo, bilionário de origem e humano no cotidiano, sem usar um rótulo para esconder-se. Eles se casaram na simplicidade,
com convidados que trouxeram comida caseira e palavras que pesavam como bênçãos. Algumas lições ficaram à vista como residuais de um mapa novo, que a verdade exige coragem, que perdoar é um trabalho lento, que a construção de confiança se faz com repetição e atenção, e que uma comunidade pequena pode, por gentileza e vigilância, transformar sentidos de vida. Benjamin entendeu que verdade e transparência teriam um custo, e que pagar esse preço era parte de ser digno do amor que recebera. Rachel, por sua vez, viu que o amor pode se reinventar quando suportado por ações que comprovem arrependimento. Sophie aprendeu que adultos erram, mas que também podem consertar, e que notas para maçãs são responsabilidade da crítica infantil. Meses depois, num tranquilo fim de tarde, Benjamin fechou o carrinho e foi ajudar Rachel a colocar as flores em uma mesa de feira. Ellen trouxe um pedaço de bolo e disse com a costumeira franqueza: "Eu disse que iria gostar." Sophie, chupando um pedaço de caramelo, declarou: "A tal maçã agora tem gosto de verdade." Eles riram, como se risos fossem pequenos selos para o que viviam. A cidade voltou à sua vida e a história que poderia ter se tornado um espetáculo se transformou em uma sequência de dias comuns, onde o extraordinário estava no costume de cuidar um do outro. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa nos comentários de que cidade você está assistindo e no final me conta de 0 a 10 quanto você avalia essa história. Se gostou, se inscreve para ouvir outras histórias como essa.